Irmãos, em 1945, nasceu um ponto de pregação na residência dos Lari, que depois foi abrigado na casa de Calvino Sales e, em meados de 1960, se tornou uma forte congregação. Em abril de 1961, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Santo André reúne-se e resolve marcar a organização da Congregação de São Bernardo do Campo em igreja. Decorridos 11 dias, nasce a amada primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, que se desenvolveu, cresceu, e hoje é uma igreja grande, uma igreja forte, uma comunidade abençoada, que se mantém firme nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa igreja. E agora pensem, se Deus resolvesse escrever uma carta para a nossa igreja nesta data, quando nós comemoramos 55 anos de organização eclesiástica, o que Ele diria sobre nós? Em uma carta, o que o Senhor diria sobre nós? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, mais uma vez, pedimos que o Senhor esteja conosco, abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, nós te rogamos, para aprender mais da Tua palavra. Tire de nós, Senhor, toda e qualquer preocupação, que nada venha tirar o nosso foco, que é a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o seu servo, apesar de suas imperfeições, e que ele pregue a Tua palavra fielmente, conforme o Teu querer, com o auxílio do Teu Santo Espírito. É o que nós te rogamos e oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse 3, 7 a 13. Vamos fazer uma leitura alternada da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, Filadélfia era uma cidade, hoje na atual Turquia, chamada Alaşehir, atualmente. Era ideal para o comércio e ficava na rodovia postal romana mais importante. Era a mais nova das 7 cidades para as quais João escreveu. O seu nome vem de Átalo Filadélfo, um dos governantes daquela cidade, assim chamado por demonstrar um grande amor pelo seu irmão. Seus governantes queriam que ela fosse uma cidade missionária do pensamento grego, da cultura grega, de toda a vida do grego. Filadélfia sofria muito com terremotos, o que dificultava a vida dos seus moradores. O deus padroeiro daquela cidade era Dionísio, o deus do vinho. Isso porque era comum o cultivo de vinhas, de parreiras naquela cidade. A economia era ajudada com isso. E não se sabe por quê, como a igreja surgiu ali. A única coisa que nós sabemos é que a sua evangelização se deu certamente por discípulos de Paulo. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, situada naquela região, a quem Jesus escreve. E hoje nós aprenderemos sobre a carta de Deus a uma igreja fiel. A carta de Deus a uma igreja fiel.
E a primeira coisa que nós podemos ver no texto é que o Senhor testifica a fidelidade da sua igreja. O Senhor testifica a fidelidade da sua igreja. O versículo 7 nos diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O texto começa fazendo referência àquele que escreveu. Não é uma mensagem de uma pessoa qualquer ou de alguém que do nada resolve mandar uma mensagem para aquela igreja. Aquele que fala é o santo, é o verdadeiro. E estes são termos próprios usados no Antigo Testamento para fazer referência a Deus. A igreja de Filadélfia sofria com as perseguições dos judeus, aqueles que viam a si mesmos como o verdadeiro Israel de Deus e rejeitavam os cristãos. Eles eram perseguidos e eram vistos como hereges, como pessoas que não seguiam a Deus. Aquela igreja sofria com tudo isso. A combinação de santo e verdadeiro aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, sendo uma para se referir a Deus e outra para se referir a Cristo. Jesus é o santo, primeiramente porque Ele é Deus. E a santidade plena, a santidade completa é um atributo de Deus, uma coisa que só Deus então possui. E Cristo é o santo não somente por não ter pecado, mas também não somente por ser puro e totalmente justo, mas também pela sua dedicação a Deus. Sua santidade é perfeitamente vista em Mateus 4, quando foi tentado por Satanás e venceu aquela tentação. A santidade, irmãos, não impede que nós sejamos tentados. Jesus Cristo era santo, Ele era Deus. Mas quando se é santo, a tentação é pior, é mais dolorida. E é por isso que nós vemos em Hebreus o autor dizendo que Cristo foi tentado em todas as coisas. No capítulo 2, versículo 18, o autor nos diz: pois aquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O fato de Jesus ter sofrido com a sua tentação no deserto mostra a sua santidade, porque a tentação ofende aquele que é santo, é dolorido para aquele que é pureza, para aquele que é justiça. E o texto também diz que Ele é verdadeiro. Veja que o leque aqui não se abre para uma gama de personalidades, mas para uma pessoa específica. Aquele que é santo, que é justo, que se dedica totalmente a Deus, e aquele que é verdadeiro, aquele que é a verdade, ecoando as palavras de Cristo quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E os demais termos são referências a Cristo. Quando João diz que aquele que tem a chave de Davi, faz referência ao livro de Isaías, quando diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá, e ninguém fechará e ninguém abrirá, apresentando Cristo como o Messias davídico, o herdeiro do trono de Davi, aquele que dá acesso a Deus, de modo que quem tem acesso ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, senão pelo Filho. É Ele quem abre e é Ele quem fecha a via que leva até Deus. Ele tem a chave dos céus. Um fato que acontecia durante a era apostólica, irmãos, era a excomunhão dos cristãos do meio da sinagoga. Porque muitas pessoas que não faziam parte do judaísmo via o cristianismo como uma nova seita. Existiam várias seitas no judaísmo. Tinha a seita dos saduceus, dos fariseus e outros. E as pessoas de fora olhavam para os cristãos como uma nova seita dos judeus. Mas esses cristãos começaram a crescer e eles, de fato, tinham uma grande diferença dos judeus. Eles tinham o Cristo, o Senhor, o Messias. E por isso eles foram excomungados da sinagoga. Os judeus não queriam conviver mais com eles. Eles eram perseguidos, eles sofriam discriminação. E os judeus não aceitavam que os crentes se reunissem ali. E é provável que isso aconteceu também com os crentes de Filadélfia. Mas Cristo mostra que os judeus, que as sinagogas não têm poder de barrar o acesso dos seus filhos, dos cristãos, a Deus. Porque é Ele, Jesus Cristo, que tem acesso ao Pai. É Ele que tem poder de ligar e desligar alguém do céu. E que certamente
Por causa disso, ele excluirá os judeus do seu reino eterno. Além disso, ele é quem opera eficazmente a sua vontade. Ele é soberano sobre tudo e todos. O Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Aquele que é o Senhor, soberano sobre tudo e todos, é quem se dirige a Filadélfia. É o próprio Cristo que escreve aqueles irmãos. E ele diz, versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Conheço as tuas obras, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor conhecia as obras daquela igreja, bem como as demais, porque Ele é maior do que tudo, conhece cada desejo do coração humano. E Ele demonstra aprovação por aquela igreja. Assim como a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia não tinha condições de ser feitas. Ela era uma igreja pequena, era uma igreja fraca politicamente no meio daquele povo, mas era uma igreja forte, porque tinha o Senhor como Deus, tinha o Senhor agindo por eles. Da mesma forma que Jesus se identifica como santo, como soberano, aquele que abre e ninguém pode fechar, ele agora diz que põe uma porta aberta diante daquela igreja e que ninguém pode fechar aquela porta, de modo que ela permanecerá aberta, a não ser que Deus queira fechá-la. Tal figura pode ser vista como uma porta para o reino. O Senhor Jesus abre as portas do reino de Deus para aquela igreja, de modo que ela é cidadã do reino dos céus. Ela tem acesso completo a Deus no meio de Cristo. E nada, nem ninguém poderia barrar aquela igreja de cultuar ao seu Deus, de seguir a seu Deus, de ser cidadãos dos céus. Aquela igreja foi oprimida pelos cristãos, pelos judeus daquela cidade. Mas o Senhor mostra que é Ele quem tem autoridade. E Ele mostra que aquela igreja faz parte do seu reino, assumindo o seu lugar como parte dele. Os judeus diziam ser integrantes do reino de Deus, mas Cristo mostra que quem realmente faz parte do reino de Deus não eram aquelas pessoas que sujeitavam a sua igreja, aquelas pessoas que maltratavam os seus filhos, não eles, mas os cristãos. A igreja de Filadélfia faz parte do reino de Deus. Nada, nem ninguém poderia barrar o acesso da igreja de seu esposo, aquele que intercede por ela. Jesus disse que aquela igreja tinha pouca força, mas apesar disso, ela guardou a sua palavra e não negou ao seu nome. Apesar de ser uma igreja pequena, apesar de ser uma igreja fraca politicamente, ela era uma igreja fiel ao Senhor, que manteve os seus ensinos. E nós devemos entender o pouca força não como uma repreensão. Alguém pode dizer, aquela igreja era fraca espiritualmente, não tinha intimidade com Deus, mas não é isso. O pouca força da ideia de pequenez, de pouca influência naquela cidade. Porém, apesar de ser um pequeno grupo, aquela igreja perseverou. Foi fiel ao Senhor, guardou seus preceitos e manteve seu posto como corpo de Cristo, não negando o seu Salvador, mesmo em meio aos ataques feitos pelos judeus. Aquela igreja foi fiel. E o Senhor reconhece a fidelidade daquela igreja. Cristo conhece a sua noiva, Ele convive com sua igreja e conhece cada passo que ela dá, como o noivo Senhor que é. Assim, Ele também instrui a sua igreja. E a segunda verdade que nós aprendemos no texto é que o Senhor exorta a sua igreja. Ele conhece a sua igreja, testifica a sua fidelidade, reconhece a sua fidelidade, mas Ele também exorta aquela igreja. O versículo 9 nos diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus faz referência aos judeus, aos hebreus daquele tempo neste versículo. Ele mostra que o judeu verdadeiro não é aquele que nasceu dentro de Judá. O judeu verdadeiro não é aquele que foi circuncidado no 8º dia, que cumpria todas as regras do judaísmo, que se mantinha fiel a tudo. O judeu verdadeiro não é esse. Mas o judeu verdadeiro é aquele que procurava ser fiel, mas tinha o seu coração transformado. O judeu verdadeiro é aquele que reconhece a Cristo como Senhor, como Deus, como Rei. Paulo em Romanos diz:
Porém, um judeu verdadeiro é aquele que o é interiormente. E circuncisão verdadeira é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O verdadeiro judaísmo é ter o coração voltado completamente para Deus e reconhecer Jesus Cristo como seu Filho encarnado. Isso é cristianismo. O cristianismo é a verdadeira religião. O cristianismo é a religião verdadeira quando nós temos o nosso coração transformado, quando nós cuidamos dos nossos irmãos que carecem de nós. Mas os judeus, aqueles homens, simplesmente negaram o Senhor, não se interessaram por Ele, e por isso são chamados pelo próprio Jesus de sinagoga de Satanás. E Jesus disse: deixe eles são religião também, tudo é válido. Jesus não disse isso, mas os chamou de sinagoga de Satanás. O Deus daquelas pessoas não era o Deus de Israel, mas o próprio diabo. E eles se tornaram uma força contra a igreja. E o Senhor continua dizendo que fará com que alguns desses judeus se prostrem aos pés dos cristãos. Um pregador evangélico poderia dizer que aqui há algo que o Senhor quer dizer, que os judeus vão se humilhar perante os cristãos, que os cristãos serão, de fato, senhores dos judeus, e mandarão os judeus. Gente, não tem nada disso. Quando o Senhor diz que fará com que esses judeus se prostrem aos pés dos seus filhos, Ele quer dizer que eles serão submissos, eles reconhecerão que de fato Cristo é Deus, que o Senhor dos cristãos é Deus. É fato que Deus é vingador, Ele vingará os seus filhos, mas aqui a ideia é de que aquelas pessoas saibam que Deus é Senhor, que Deus reina sobre todas as coisas, que Deus se importa com o seu povo. Essa é a ideia. E é a mesma ideia que nós vemos em Isaías 37:20, que diz: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor, que só Deus é Senhor. E não somente isso, mas para que eles saibam também que Deus ama a sua igreja, como está escrito: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O Senhor faz tudo isso pela sua igreja. E o versículo 10 nos diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia era uma igreja sofrida, irmãos. Ela não vivia a sua perfeita liberdade, aquela liberdade que, apesar de não ser perfeita, uma certa liberdade como nós temos. Ela era perseguida, ela era discriminada, passou por perseguições. Certamente aqueles cristãos foram tratados como pagãos. Eles sofreram por Cristo, mas apesar do que eles passaram, eles permaneceram fiéis a Deus. Eles não sucumbiram à apostasia, não abandonaram a palavra de Deus. Eles se apegaram a Cristo e perseveraram em fé, perseveraram em cumprir aquilo que era referido deles. E por causa disso, eles receberão uma recompensa. Aquela foi uma igreja fiel e cumpriu as ordens de Deus. E em resposta a isso, nós vemos a perseverança dos cristãos como base para a proteção deles da parte de Deus. Isso não quer dizer que o cristão verdadeiro, aquele que é eleito por Deus, pode perder a salvação. A ideia de que o cristão, o Filho de Deus, pode ir para o inferno é uma ideia herética. Não existe isso. Aqueles que de fato são eleitos do Senhor permanecerão com o Senhor até o fim. E é a esses mesmos que o Senhor diz: persevere, persevere. Aqueles irmãos mantiveram o olhar em Cristo como aquele que perseverou até o fim, como está escrito: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis,
desmaiando em vossa alma. Cristo perseverou. E nosso olhar, mediante as dificuldades que nós passamos, como igreja, como uma certa perseguição moral que sofremos, como cristãos, quando nós, no trabalho, como em outros lugares, na escola, nós sofremos. E também quando passamos por provações, quando nós passamos necessidades, devemos também perseverar. Assim como os crentes daquela igreja se mantiveram firmes, Cristo os guardará da tribulação que há de vir. Essa tribulação não é algo que aconteceria somente na igreja, na cidade de Filadélfia, mas é algo que atingiria o mundo inteiro. É uma tribulação escatológica, é uma tribulação que virá no fim dos tempos. E veja que Jesus não diz para aquela igreja que Ele os livrará da perseguição. Ele não fala: meu filho, é o seguinte, já que tudo isso vai acontecer, eu vou te tirar do mundo, vou te arrebatar para o céu, vou te colocar numa bolha. Jesus não fala disso. Não existe arrebatamento, não existe nada disso. Na oração sacerdotal, o Senhor não pede para que os seus filhos sejam libertos do mundo, mas que eles sejam guardados por Deus. Nós sofreremos sim, mas Deus nos guardará em meio à provação. Em João 15:17, o Senhor não pede ao Pai que ele tire seus filhos do mundo, mas que ele os guarde do mal, que os guarde do maligno. Mesmo em meio a toda dificuldade que há de vir para o mundo, o Senhor promete estar com a sua igreja, estar junto com os seus filhos. Nós, como cristãos, passaremos por situações difíceis, irmãos. Não pense que nossa vida será tranquila neste mundo. Haverá tempo que nós seremos duramente perseguidos. Pais, mães, os seus filhos sofrerão perseguição na escola. Jovens, adolescentes, o seu futuro pode estar em risco. Tudo isso. Mas mesmo assim, nós precisamos perseverar. Nós somos conclamados ao martírio. A igreja é chamada para morrer, para perseverar até o fim, ser fiel ao Senhor. Nós seremos presos, nós seremos mortos, mas tudo isso, todas as ameaças que possam vir contra nós, hoje e futuramente, nada disso poderá nos separar do amor de Deus. Nossa vida está nas mãos do Senhor e nele temos a certeza de que um dia tudo que passamos ou passaremos aqui será um nada. Nada será. Quando nós compararmos tudo que nós passamos aqui com o que nós passaremos eternamente. Nada pode se comparar à eternidade com Cristo. Jesus disse certa vez que de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso me faz lembrar a história de Perpétua. Perpétua era uma mulher da nobreza do norte da África que, tendo 22 anos, ela, Felicidade, que era uma outra mulher, e outro grupo de cristãos, um pequeno grupo de cristãos, foi preso. Eles foram presos por serem cristãos. Septimio Severo, imperador de Roma, proibiu a conversão ao cristianismo e ao judaísmo. E as pessoas que professassem a fé cristã ou a fé judaica deveriam ser condenados. Mas Perpétua e os outros cristãos não obedeceram. Grávida, foi presa. Seu pai procurou fazê-la negar a sua fé, ao menos pelo seu filhinho, está com seu filho. Mas ela não negou sua fé. A criança nasceu e 2 dias depois, Perpétua, não negando sua fé, deixa seu filho e caminha para o martírio. E uma família cristã adota sua criança. E dizem que a própria Perpétua colocou a espada no seu pescoço. Um exemplo de fé, de uma mãe, esposa, uma mãe com um filho pequeno. Ela não nega o martírio, nem mesmo pelo filho. Ela ama a Cristo mais do que o seu filho. Ela ama a Cristo mais do que a sua família e tudo que ela pode ter. Queridos, muitos dos nossos irmãos foram queimados no passado, viraram comida de leão. Muitos deles. Mas foram fiéis, eles venceram o mundo. A tentação de negar a fé diante de uma situação terrível, certamente gigantesca. Imagine se você recebe uma ameaça de morte simplesmente por ser cristão. Ou seu filho, ou seu neto, quem seja. Mas você não pode negar a sua
rever muitas de suas crenças, mas se ela de fato for filha de Deus, ela não negará a sua fé. Hebreus diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Cristo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor estará, como sempre está, a postos para socorrer a sua igreja. Ele está a postos para nos ajudar em todas e qualquer situações, conforme a sua vontade. E estará quando a tribulação pesada vier. O versículo 11 diz, o Senhor diz: venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor começa este versículo dizendo que da iminência da sua vinda. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, se hoje, amanhã, depois de amanhã, a gente não sabe. Mas ele diz: vem sem demora. Ele veio para levar a sua igreja e para condenar os ímpios. Ele virá para reclamar a sua noiva, para vingar a sua noiva e para recompensar. E isso deve fazer com que o seu povo persevere e conserve o que tem. A fala de Cristo, irmãos, quando ele diz: conserva o que tens, não é: meu filho, conserva o que tens, é melhor para você. Não é uma recomendação, não é um pedido, mas é uma ordem: conserva o que você tem. Não perca o que você tem, esforce-se sempre, persevere, mantenha a sua cidadania no reino de Deus. Essa é a ordem. E isso está ligado diretamente com a porta aberta que o Senhor diz que abre para a igreja. A porta aberta de acesso ao reino de Deus, de serem cidadãos do reino do Senhor. E a igreja de Filadélfia deveria batalhar além disso para manter a sua coroa. A ideia de coroa não é uma coroa real, cheia de ouro, feita de ouro e diamantes. Não, mas é uma ideia tirada dos jogos gregos, quando nas competições o atleta vitorioso recebia uma coroa de flores ou uma grinalda de folhas, que apesar de não ter um valor intrínseco, um valor de venda, era um valor de honra. Aquele que vencia ganhava essa coroa, e é esse tipo de coroa que o Senhor faz referência. Cristo conhece a sua noiva, e Ele está com ela a cada momento. Ele testifica a sua fidelidade, Ele segue os seus passos, Ele a exorta, e não somente isso, mas Ele também faz promessas a ela. O Senhor faz promessas para a sua igreja. O versículo 12 nos diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, como eu disse no início, Filadélfia era uma cidade sujeita a terremotos. Em 17 d.C., um grande terremoto devastou todo o extremo sudoeste da Ásia. Sardes foi devastada e Filadélfia ficava bem em cima de uma falha geológica, bem em cima de uma área vulcânica. E ela sofria a possibilidade de terremotos a todo instante. Era uma cidade instável. As casas daquela cidade eram casas feitas provisoriamente, porque tudo poderia cair. Os muros daquela cidade eram todos cheios de marcas, de modo que as pessoas deveriam sair correndo de casa para o campo para não sucumbir debaixo dos escombros. A cidade ficava bem em cima de uma região muito instável, mas ele promete à sua igreja, utilizando a figura de coluna. Ele diz: vós sereis, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. A ideia de coluna não é uma coluna que sustenta algo, como a base de algo, mas como algo estável. O Senhor assegurará a sua igreja, aqueles que são teus filhos. Eles terão acesso ao reino de Deus e viverão eternamente no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, eternamente, sem saírem dali. Essa é a ideia de estabilidade. No meio de uma cidade cheia de perseguição, no meio de uma cidade com problemas geográficos, toda hora a igreja perseveraria. Os seus filhos seriam seguros, estariam seguros. E além disso, nós receberemos um novo nome. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Quando ele diz: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, quer dizer que eles serão de fato atados ao Senhor. E quando ele diz o meu novo nome, é a ideia de que o nome de Cristo, Cristo vitorioso, o nome que ele trará nos últimos dias, o nome que nós não sabemos qual é,
mas que traz a ideia de algo novo, algo inédito. Esse será o nosso nome. E o versículo 13 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 igrejas da Ásia que recebem a carta do Senhor por meio de João ouviram essa frase final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os membros da igreja de Filadélfia poderiam se afastar do Senhor, perder a sua coroa, e por isso precisavam constantemente, assim como nós, igreja do Senhor em São Bernardo do Campo, precisamos dar ouvidos àquilo que Deus diz, aquilo que Ele requer de nós, aquilo que Ele nos ensina no meio da sua palavra. A ideia disso que diz às igrejas é que aquela mensagem não era só para a igreja de Filadélfia, mas para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. Irmãos, Jesus mandou aquela mensagem para a sua igreja de Filadélfia a fim de encorajá-la. Era uma igreja pequena, fraca, uma igreja sem influência, mas apesar disso, era uma igreja forte, firme no Senhor. Fora perseguida, mas não abandonou o seu Deus. Sofria com a destruição de terremotos, mas permanecia firme. Ela fora fiel ao Senhor, permaneceu crente. E Jesus colocou uma porta diante dela, uma porta aberta que ninguém poderia fechar, que é o seu acesso a Deus. Diz também que os judeus que tanto perseguiam aquela igreja, um dia haveriam de reconhecer que os cristãos estavam certos, que eles têm o Senhor verdadeiro, aquele que morreu por eles, e que o Senhor ama a sua igreja e não eles. O Senhor prometeu àquela igreja guardar em as tribulações que haveria de enfrentar no mundo. Então Ele ordena que ela conserve o seu estado, a sua coroa, mantendo-se fiel a Ele, não importando a situação. E fazendo isso, ela seria feita estável por Deus, receberia o nome do Senhor e permaneceria em seu reino. Diante disso, quais verdades, como nós podemos aplicar essas verdades em nossa vida? Primeira coisa, prega o Evangelho. Cristo, o que tem a ver pregar o Evangelho com a igreja de Filadélfia? O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja. Isso aplica-se a todas as igrejas fiéis, Senhor. Deu a ela acesso direto ao reino de Deus. Eles são cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós precisamos ver como servos de Cristo, como testemunhas do Senhor, viver fielmente, ter um bom testemunho, pregar. Aquele que é salvo por Cristo, ele não se contenta em guardar aquela verdade para si. Mas como cidadão do céu, ele tem que espalhar essa verdade. E o Senhor abre a porta para a sua igreja, para que ela tenha condições de fazer isso. O Senhor dá forças para a igreja fazer isso. Ele ordena que nós conservemos aquilo que nós temos. E a igreja jamais sofrerá dano. Nada fará com que a igreja pare de crescer. Ela tem a chave dos céus e por isso ela precisa exercer o seu papel profético. Segunda coisa, persevere em sua fé. Quantas e quantas vezes nós somos tentados a abandonar a nossa fé? Os amigos da escola podem te ridicularizar, te chamando de quadrado, careta, coisas piores, estou sendo bonzinho. Seus colegas de trabalho podem te chamar de bobo, por não fazer aquilo que os demais fazem. Dificuldades podem surgir em nossa vida, seu filho pode adoecer, seu filho pode morrer. Seu trabalho pode simplesmente fechar as portas para você. Você pode perder tudo. Um desastre pode acontecer. Nosso país pode sucumbir em meio a tantos problemas políticos e econômicos que nós estamos vivendo. Mas sempre que essas coisas acontecerem, pergunte a si mesmo: o que o Senhor quer ensinar com isso? A sua igreja deve perseverar apesar de tudo isso. Há uma música que diz o seguinte: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. E diz também: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero provado ser. Agora sei o que tenho a dizer, e creio nisto também, basta a minha graça. O Senhor prova a sua igreja, porque através das dificuldades, o Senhor molda os seus filhos. Então, quais são as dificuldades pelas quais você passar? Fale: Senhor, eu não entendo o espinho, mas eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa através dele. Me ajude a ser fiel ao Senhor, a perseverar até o fim. E lembre-se também, irmãos, da promessa do Senhor. Nós passaremos por provações, mas elas servem para lapidar a nossa vida. Lembre-se do que Jesus disse: ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus não te esqueceu, não nos esqueceu. Conhece cada passo que nós damos. E Ele está conosco, aqueles que são seus filhos. Ele sabe de cada sofrimento e cada sentimento que passa no seu coração, seja qual for. Mesmo que você não diga a ninguém, Deus te conhece. Mas lembre-se de que tudo coopera para o nosso bem. Por mais que seja difícil para nós, porque nós somos imediatistas, nós queremos o aqui e agora e já. Tem um personagem, um desenho que diz: quando eu quero já. E essa é a nossa vida. Mas não, nós precisamos ser fiéis e entender que Deus está nos cuidando. Lembre-se do que o Senhor nos diz: não temas as coisas que temos de sofrer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Irmãos, hoje é um dia muito alegre. Um dia que nós louvamos a Deus por sustentar a sua igreja, por cuidar dela, por fazê-la fiel ao Senhor e por usá-la neste mundo caído para ser a sua porta-voz. Por meio da pregação da palavra e por meio do nosso testemunho, como membros, como pessoas que congregamos aqui. Que possamos ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja que o Senhor não tem coisas para repreendê-la, mas para elogiá-la. Uma igreja fiel, uma comunidade que entende o seu papel no reino de Deus, que o Senhor tenha a sua porta aberta para ela. Uma igreja que, apesar de suas provações, tenha os olhos fitos no Senhor. Uma igreja que se lembre das promessas de Cristo, de que vencedores estaremos com Ele para toda a eternidade. Que nós, juntos, possamos cantar ao Senhor dizendo: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Mantenha a sua fé, seja fiel ao Senhor. Que Deus abençoe a nossa igreja e que nós continuemos sendo instrumentos do Senhor nesta cidade e neste país. Que o Senhor nos abençoe.